Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do módulo de custo. O objetivo é a gente conseguir conferir o valor de custo calculado pelo sistema de um determinado produto. Nesse cenário, selecionamos um produto com a origem da desossa. Então ele foi um produto desossado, é um corte desossado, em que o custo de entrada numa data determinada foi de R$ 10,95. Ao emitir o relatório de produção, também é possível visualizar esse mesmo valor. Então, filtrando a mesma data, um lote específico, também temos aqui o valor que foi calculado neste dia. Particularmente, eu gosto muito desse layout, entrada e saída de produção, porque ele já demonstra, numa única tela, a entrada de matéria-prima, com o seu respectivo volume e valorização pelo custo médio, e toda a produção daquele lote selecionado, também em volumes, e a entrada pelo custo de entrada, ou custo de reposição, como você preferir. Voltando aqui à consulta do custo, além do custo médio e do custo de entrada do dia que foi selecionado, o sistema também mostra qual foi a fórmula utilizada para calcular, para chegar nesse valor. Lembrando que a fórmula ela é parametrizada previamente por grupo, subgrupo, família, e dentro dessa fórmula geralmente utiliza-se as variáveis com os valores já pré-calculados. Abrindo o PL, nós podemos trazer os valores dessas variáveis para certificar o que compõe o custo desse produto. Nesse cenário, nós utilizamos a package do custo. Essa é a package padrão do sistema, lembrando que tem ela tanto na indústria quanto no administrativo. Cada package, apesar do nome ser igual, cada uma tem uma função diferente. E temos também uma terceira package, que é a package do user custo, que essa user significa que ela é customizada e cada cliente tem o seu. Nesse cenário, as rotinas que são customizadas, elas ficam na user custo. Então aqui a gente pode alterar que ela não vai sofrer atualização, não vai sofrer modificação nas atualizações do sistema. Mas esse cenário aqui ela é a padrão mesmo. A gente utiliza uma função para trazer o valor da variável. Porque nesse cenário aqui nós estamos pegando a fórmula do custo da desossa, onde ela já começa buscando informações de variáveis. Então aqui a gente tem a variável da desossa matéria-prima, a variável da desossa crédito e assim sucessivamente. Explicando um pouco sobre essa fórmula, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai buscar na desossa é o valor da matéria-prima. Então a gente vai buscar essa informação dessa variável. Essa variável ela já está parametrizada no sistema. Então a gente tem uma variável aqui que parametrizamos com esse nome. E existe um select que traz essa informação. Então, na coluna à esquerda, a gente tem os code links, que é a referência, como se fosse uma chave primária para a gente buscar as informações. Nesse cenário, ele busca o SEC da ordem de produção, mais o número do lote. Então, ele é composto por duas informações. Se nós voltarmos lá no PL e verificarmos, aqui temos esse code link, que é essa referência. Então é 14747, que é o sequence da ordem de produção, mais o número do lote, que é 001. Então, se voltamos aqui no custo, na variável matéria-prima, vamos verificar se existe essa informação aqui. Localizamos o code link 14747.001. E aqui a gente tem o valor de custo da matéria-prima. Se voltarmos lá no relatório de entrada e saída, o relatório de produção, nós temos aqui o valor. Então, já é a primeira conferência que a gente pode estar fazendo. O valor de matéria-prima está batendo com o relatório de produção. Esse valor de crédito são situações, vou até abrir a view aqui para vocês entenderem. Isso é particular de cada empresa, tá? Não existe uma regra.
Mas tem empresa que entende que aqueles subprodutos de desossa, retalho, gordura, sebo, osso, eles não devem ter o mesmo cálculo que os produtos produzidos, que são produtos acabados mesmo, os cortes. Então, eles entendem que esses produtos devem ser valorizados, por exemplo, sobre o valor de mercado, arbitra um valor, certo? Então, geralmente é o valor de mercado. E o resultado dessa valorização, ela tem que ser deduzida do custo da matéria-prima. Então, por isso que aqui na fórmula, nós temos o custo da matéria-prima, que é aqueles 34 mil, menos esse crédito, que são os subprodutos. Então, aqui a gente abriu a VIL, que é a VIL que calcula esse crédito. Então, existe uma VIL específica que traz essas informações. Então, aqui a gente tem uma VIL sobre VIL. E aqui ele filtra quais são as famílias de produto que são consideradas como subprodutos, certo? Então, aqui é esse cenário. Depois ele vai aplicar o cálculo de ponderação. Vou trazer aqui para a linha de baixo, que é o valor de mercado da desossa, o valor de mercado do produto, que ele aplica aquela regra para que evita que todos os cortes fiquem com o mesmo valor de custo. Então, aplicando a regra de ponderação pelo valor de mercado, aquele produto que vale mais, ele vai absorver um maior valor de custo, e aquele produto que vale menos, respectivamente, ele vai absorver um menor valor. Isso não aumenta, no final, não aumenta e nem diminui o valor de custo. Ele apenas é para fazer uma distribuição justa dentro da sua desossa, onde, por exemplo, a picanha, por ter um valor agregado maior, ela tem capacidade de absorver um pouco mais de custo da matéria-prima, dos custos fixos. Já outros produtos, por exemplo, o recorte, um acém, por exemplo, ele já não tem tanto peso na venda. Então ele vai absorver um valor de custo menor, conforme a gente já explicou em outro vídeo. Então aqui ele aplica essa regra da ponderação e depois ele vai somando o custo fixo. Então temos o custo direto, custo indireto, a despesa de embalagem, custo de embalagem. E aqui a gente tem uma particularidade que é específica dessa empresa. Nós não recomendamos isso, mas é uma particularidade da empresa e eles não quiseram abrir mão. Que é absorver já no custo de produção os valores de imposto e de comissão. Conforme a gente já explicou na introdução do custo, despesa de imposto, comissão, frete e despesas administrativas, elas são despesas, não são custo. Então, seguindo a regra de custo, elas não podem ser absorvidas no estoque. Então, esse valor não pode ir para o produto, não pode compor o custo do produto, porque eles ocorrem após a produção. Mas essa empresa, ela prefere que seja assim, para que ela tenha um valor de custo total dentro do estoque. É uma particularidade, nós não recomendamos isso, mas aqui é desse jeito. Aqui ele traz o valor de mercado porque ele calcula o percentual. Então ele sobe o valor de mercado do produto, calcula o percentual que é fixo, isso daí lá na variável do imposto por família, e o mesmo pela questão da comissão. Então, se nós voltarmos aqui no custo, nas variáveis, então se a gente pegar aqui a variável de imposto, nós temos um percentual aqui já convertido aqui certinho por família de produto que foi arbitrado, né? Quando a gente fala arbitrado, é que foi definido pela empresa. Então é um valor fixo já dentro da VIL que sempre carrega. O mesmo caso na questão de comissão. Então eles já determinaram os percentuais e sempre carrega esses percentuais aqui. Voltando aqui na questão do PL, na primeira tela aqui, então a gente vai utilizar essa variável e trazer as informações que a gente precisa de cada variável. Então aqui a gente tem aquelas variáveis que compõem a fórmula do produto. Nós chamamos uma por uma para pegar os valores. Aqui eu chamo a tabela do produto porque a gente tem situações que a gente precisa da família do produto, para pegar o custo direto, as variáveis de imposto e comissão. Então chama aqui
a tabela de produto para a gente ter essa informação. Os demais, a gente precisa do code link que é montado. Então, por exemplo, a gente precisa do SEC da ordem de produção e o lote para trazer a matéria-prima, o crédito da desossa, o valor de mercado total dessa desossa. Já aqui, a gente precisa do valor de mercado apenas do produto. Então, ele compõe, além da ordem de produção e o lote, também o código do produto. Por isso que ele é mais extenso. No mesmo caso da questão do peso da desossa. Então, a gente tem esse monte de número aqui, cada número desse tem um significado. Geralmente, quando o número é extenso, ele é a junção de várias informações, como é esse caso. Ordem de produção, lote e código do produto. Se executarmos esse select aqui, ele vai nos trazer esse resultado. O valor de cada variável. Então, a gente tem o valor da matéria-prima, temos o valor do crédito da desossa, o valor de mercado, então é toda a produção desse lote, se for vendida naquele valor de mercado determinado na tabela lá do custo, quanto que vai valer, e o valor do produto. Tá? Então, o valor de mercado desse produto. Por que a gente precisa desses valores? Para fazer o cálculo da ponderação. Depois temos o peso que foi produzido do produto. E, por fim, o custo direto e indireto já calculado por quilo. E o mesmo custo da embalagem também já calculado por quilo. Nesse caso, 15 centavos por quilo. O valor de imposto para esse produto não tem, então ele está subindo zero. A empresa determinou que o imposto dele é zero. E de comissão, que já traz o percentual. Carregamos aqui no final o valor de mercado, também existe uma função específica para trazer o valor de mercado, porque esse valor de comissão ele é um percentual sobre esse valor de mercado. Então a gente tem que fazer esse cálculo aqui em cima. Com as variáveis carregadas, então a gente sabe o que está utilizando, né, de cada informação, a gente fazer a mesma conta que tem lá na fórmula. Então, se nós voltarmos lá no início, aqui na consulta de custo, aqui ele traz a fórmula, e a fórmula traz exatamente isso. Variável da matéria-prima menos crédito da desossa, dividido pelo valor de mercado, multiplicado pelo valor de mercado do produto e dividido pelo peso. E aí ele vai somando mais custo direto, custo indireto, valor de embalagem e tudo mais. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente o que está dizendo lá na fórmula. Executando, chegamos ao valor de 10,9502, que é o mesmo valor apresentado aqui no relatório. Então, a gente tem, está aqui, tá 10,95, e é o mesmo valor também que carrega aqui, ó, 10,9502. Então, num cenário como esse, é possível a gente destrinchar, né, detalhar a informação de cada variável e verificar o que está trazendo de informação. Tá? Então, é possível a gente visualizar isso, tanto aqui no cadastro das fórmulas. Então, por exemplo, a despesa direta, qual que é a família do produto? A família do produto é a costela. Está carregando no mês de janeiro 1,069 de custo direto, custo indireto. De custo indireto, de custo direto, quanto que está trazendo? Então, a gente pode vir aqui e também visualizar, para essa família, 78 centavos. E é o mesmo valor que a gente está trazendo aqui, que está sendo considerado pela rotina de custo. Então, é possível validar as informações tanto lá na tela de fórmula, analisando variável a variável, como também carregar elas via script SQL e simular o cálculo da fórmula. Então, você busca as informações de cada variável, analisa as informações se estão coerentes com os relatórios de produção, com as variáveis, e depois você pode aplicar no select alinhado, carregando esses valores. Aqui em cima você faz a conta. Então, fazendo a mesma conta da fórmula, nós chegamos ao mesmo valor de custo. Então, geralmente, fazendo essa análise, é possível identificar qualquer anomalia, um valor de custo que esteja incorreto, alguma variável que não está subindo o valor.
Então já aconteceu, pensando assim em casos que já aconteceram, o produto está muito barato, né? De repente, do nada ele ficou muito barato. Se você tirar o relatório de produção e o valor de custo aqui às vezes estiver errado, o resto para frente, né, o custo da matéria-prima, o resto para frente tudo vai estar. E aí analisando as variáveis, se o valor de matéria-prima aqui não subir ou subir um valor menor, então já fica fácil que você já identificou a origem do problema. E aí é verificar por que o valor dessa variável ficou menor. Falando um pouco sobre essa variável de matéria-prima, a gente pode estar abrindo ela. Tá? Então eu vou pegar aqui a estabil da matéria-prima. O que ele verifica? Ele verifica todas as saídas, é uma via materializada, conforme a gente já explicou, todos os apontamentos de produção. Nós utilizamos duas vias materializadas para carregar essas informações na base administrativa, que é a DIN VM estoque entrada e a DIN VM estoque saída. Então, estoque entrada, tudo que entrou, e estoque saída, tudo que saiu. Como a gente está pegando a matéria-prima, então é tudo que saiu para a produção, e aí ele já vai fazendo a concatenação dessas informações. Então ele soma todo o peso, vai verificar o custo médio do produto naquela data que ele saiu, e ele vai carregar já numa única linha as informações do custo da matéria-prima. Então, num cenário como esse, nós temos um lote de uma ordem de produção que tem 3 matérias-primas distintas. Nesse cenário, para a gente, não importa que tenha 1 ou 10 matérias-primas, o que a gente precisa do custo total desse lote, que é o que? 34.511, e é o que ele faz aqui. Então, se a gente voltar lá nessa produção específica, aqui está ela. Ele traz numa única linha, trazendo a ordem de produção e o lote, e o valor total. Eu posso ter uma ou mais matéria-prima em insumo, no caso de industrializado. Mas o que importa é a gente trazer uma única vez, porque o que a gente vai ratear vai ser o valor total daquele lote. E assim a gente vai fazendo com as outras variáveis, vai montando elas com o code link específico, que é a referência, é uma chave primária, e os valores que a gente precisa, seja valor médio ou seja valor de mercado, como é o caso para ponderação. Se a gente vir aqui e procurar, também teremos o valor de mercado aqui por lote. E assim a gente vai fazendo, vai montando. Então a ideia desse vídeo é mostrar por trás como que a gente consegue chegar no valor de custo do produto e principalmente como a gente consegue validá-lo. Tá? Então, se você pegar um cenário como esse, um produto que foi calculado, analise a fórmula, pegue a fórmula, monte o script, trazendo o valor de cada variável, carrega esses valores, monta a fórmula de cálculo e você vai conseguir chegar no mesmo valor de custo do sistema.